Pessoa. É, eu, é, gosto muito de teatro, participo dos teatros da escola normalmente. É, me locomovo numa bicicleta. Eu ia ficar na. Eu precisaria de uma cadeira de rodas, mas eu conversei com meus pais e falei: como eu ainda ando um pouco, eu, eu vi que se eu ficasse na cadeira de rodas, não seria bom para mim. Eu ia piorar o meu quadro, ia perder essa capacidade que eu tenho de andar um pouco, eu ia correr o risco de engordar bastante. Então eu decidi ficar na bicicletinha. E ando em qualquer lugar, entro no shopping com a bicicleta. Já entrei aqui no Senado em dezembro, lá no Senado. Não tenho vergonha nenhuma. Muita gente acha que por causa de uma espinha, um cabelo assanhado, alguma coisa assim, é, é um. Por causa disso já é um ponto para ficar, ai, eu não vou sair de casa, que, não, que isso, que aquilo. Ó, tô cheio de problemas, cheio de sinal, sou um pouco torto, mal ando direito, tô com a visão, minha visão não é boa, minha audição. Mas eu luto, tento ser o mais feliz possível, tô sempre brincando, rindo, me divertindo, agradeço a Deus todos os dias pela minha vida. Nunca reclamo de nada, porque eu sempre vejo que tem pessoas piores que eu, que não andam, que não enxergam ou não ouvem. Então eu sempre agradeço, tento ser o mais feliz possível, porque não adianta eu ficar sentado chorando, ah, eu vou morrer, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu vou lutar, ser o mais feliz possível. Quero agradecer também ao senador Cássio Cunha Lima, que se empenhou de corpo e alma para liberar a pesquisa da minha doença. Graças a ele também, ao Dr. Roberto Giuliani, que é o geneticista-chefe, que está conosco no nosso... Desculpa. Que está conosco, nos ajudando todos os dias. A doutora Sara do CONEP, Sara Loureiro, que foi essencial também na luta, que nos ajudou, abriu barreiras, que não, abriu portas que não poderiam ser abertas, quebrou várias coisas. Sem ela, nós não estaríamos agora com a pesquisa para começar. Vai começar amanhã, já fiz os testes para entrar na pesquisa. Hoje mesmo eu tenho que ir para Porto Alegre de novo. Para amanhã já começar outros testes da pesquisa mesmo. Todos os portadores agora estão participando, que podem andar, que infelizmente nem todos têm essa doença, podem, mas graças a Deus eu orei muito, lutei muito para que meus amigos, outros portadores também pudessem participar. Eles estão aqui. Queria agradecer também do gabinete, tia Silvinha, a todos do gabinete, tia Jussiara também, que está fotografando agora, que batalharam por nos ajudar, todos junto com o grande senador. Queria agradecer também a tia Rosa Soledade, uma pessoa sensacional, que, que sempre me ajudou também, desde que eu conheci ela. Conheci ano passado, no finalzinho do ano, mas já desde lá já é uma grande amiga. Já, minha mãe, minha segunda mãe agora, uma pessoa super especial, educada, sensacional. Agradeço a todos os meus familiares, meus amigos, por todo o apoio, carinho. Muito obrigada. E digo para aquelas pessoas que estão tendo, como eu já falei antes,
estão dentro de casa, saiam, não tenham medo de se divertir, de brincar. Não interessa se alguém vai rir, lutem. Eu também sofro muita discriminação, mas vamos ser o mais feliz possível, agradecer a Deus, porque com Ele todos nós podemos, nada é impossível. Até algum tempo atrás, a pesquisa estava travada, não sabia se conseguia, o prazo estava terminando, e agora vai começar amanhã. Então, vamos orar bastante, vamos agradecer a Deus todos os dias. É isso, muito obrigado. Patrick, aqui agora quem está falando é o teu novo peixe. O que você acabou de dizer aqui significa muito para a gente. Essas palavras com certeza nos encorajam. Essas palavras fazem com que a gente entenda que, independente do problema, independente do que a gente tenha, a gente tem que seguir em frente. A gente sabe que todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, suas deficiências, mas se a gente não seguir em frente, a gente se torna inútil. E eu acredito que muitas pessoas que tenham doenças raras como você tem, se tiver essa mentalidade, eu tenho certeza que vão viver mais tempo e com uma qualidade de vida melhor. Parabéns, e me considero, fico feliz e honrado em conseguir um novo peixe agora na minha vida. A última coisinha, eu gostaria de pedir 3 vivas para Paraíba, que eu sou gaúcho, mas eu me considero hoje um paraibano, paraúcho. Pois é um estado sensacional, pessoas acolhedoras. Queria pedir 3 vivas para Paraíba. Hip. Urra! Hip. Urra! Hip. Urra! Obrigado. Cadê o chapéu? Muito obrigado. Cadê o chapéu, Patrick? Fica bem com aquele chapéu, é isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, amigo. Gostaríamos de passar a palavra para o Antônio Jorge. Boa tarde. Eu não poderia perder a oportunidade de sentar do lado do Romário, né? Me desculpe aqui, né? Fazer uma tietagem aqui. Bom, gente, eu sou do Rio, meu nome é Antônio Jorge, eu estou aqui com a Sônia, com a minha esposa, eu estou também com a Zita e o Carlos, que estão lá atrás. Zita, faz assim. Carlos, faz assim. Zita é uma guerreira, paciente de esclerose lateral amiotrófica. Aqui em Brasília, a Sandra e o José Leda. Cadê a Sandra e o José Leda? E o professor lá atrás. Oi, professor Galvão. São pessoas guerreiras, vitoriosas, otimistas, que amam viver, e nós estamos juntos nessa caminhada. Desde que o eminente neurologista, o Dr. Charcot, um francês, estabeleceu as primeiras teorias sobre a esclerose lateral amiotrófica, mais de um século se passou, e até hoje, nós, pacientes de esclerose lateral amiotrófica, não temos praticamente nada para sermos tratados. O que nós temos hoje é uma droga aprovada pelo FDA, chamada Riluzol. E os resultados que o Riluzol proporciona ao paciente de esclerose lateral amiotrófica são pouco mensuráveis, são pífios, e os próprios médicos reconhecem que os resultados do Riluzol estão longe de ser aquilo que os pacientes de esclerose lateral amiotrófica precisam, e com urgência. Porque quando você tem esclerose lateral amiotrófica, não é você que tem, é sua esposa, é o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Você envolve toda a família nesse processo.
Eu não quero aqui fazer um discurso pessimista, de tristeza, não, muito pelo contrário. Eu, quando tive meu diagnóstico, deputado, em 2009, eu fiquei sem chão. Mas depois eu comecei a ver que existem pessoas como a deputada Mara Gabrilli, uma pessoa que eu conheci, não sei se ela ainda está aqui, uma pessoa que eu aprendi a admirar. E eu comecei a perceber que existem coisas para serem feitas. Conforme o Patrick falou, em vez de você ficar chorando, sentado no meio-fio, vai à luta. Né? Vai à luta, trabalhe. E pensando nisso, eu, juntamente com a Sônia, o Carlos com a Zita, lá do Rio, a Sandra com o José, nós estamos iniciando um movimento de pacientes, cuidadores e familiares no Brasil, porque nós não temos isso ainda no Brasil. Nós temos a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que trabalha bastante pelos pacientes, mas eles têm um outro foco. Nós queremos um foco que nasça das necessidades do paciente. E somente nós, pacientes, podemos passar isso para os profissionais da saúde, para os nossos legisladores, e é isso que nós queremos fazer. Então, esse movimento está iniciando, e nós estamos muito satisfeitos, porque nós temos certeza que nós vamos ter oportunidade de ajudar muitas pessoas, porque, infelizmente, a estatística diz que são cerca de 2.500 novos diagnósticos todo ano de esclerose lateral amiotrófica no Brasil. Nós somos hoje cerca de 13 mil pacientes, mas, infelizmente, esse levantamento, esse dado, ele é subestimado, porque não há dados oficiais, todos nós sabemos, os dados não são confiáveis, tanto é que o próprio ministro esteve aqui e falou isso, que está se tentando criar mecanismos para que esses dados sejam mais confiáveis, e, a partir daí, se estabeleça uma ação mais efetiva. Enfim, então, que esses 13 mil pacientes de esclerose lateral amiotrófica no Brasil possam ser lembrados no nosso país, porque nós temos hoje o Riluzol. O Riluzol é praticamente nada. Quando nós temos o nosso diagnóstico, é como se fosse uma assinatura de uma pena de morte. Você vai para casa e fica esperando o quê? Não há nada para ser feito, não há um tratamento, não há uma pesquisa. A deputada Mara Gabrilli falou sobre pesquisa com células-tronco embrionárias. Todos nós sabemos que isso é a grande esperança da ciência do futuro. Mas é importante dizer também que nos Estados Unidos e em Israel existem 2 protocolos com célula-tronco adultas, né? E o FDA também aprovou, autorizou que, tanto em Israel quanto em Atlanta, sejam feitos experimentos em pacientes com ela, com células-tronco adultas. Eu não quero aqui definir opinião, eu não quero aqui definir posição, eu estou aberto a qualquer pesquisa, seja ela feita com célula-tronco adulta, seja ela feita com célula-tronco embrionária, para mim não importa, o que eu quero é uma esperança de viver. Obrigado. Antônio, muito obrigado aqui pelas suas palavras. E pelo que eu vejo, você também é vascaíno, né? Aqui, está aqui. Estou vendo. E, com certeza, você também faz parte do grupo do Patrick, uma pessoa que gosta de viver, e isso incentiva as outras pessoas. Muito legal, parabéns. Com a palavra, a Ieda Maria Busman. Os componentes das várias mesas por ele presidida e a todos os presentes. Vou falar um pouco sobre a porfiria e as dificuldades. Porfiria é uma doença genética rara que compreende 8 tipos distintos de manifestação, além de formas adquiridas. São 4 porfirias com manifestações cutâneas e 4 com manifestações neuroviscerais. Estima-se que uma pessoa em cada 10 mil seja portadora da mutação genética, mas somente entre 1 a 5 pessoas a cada 100 mil desenvolverão algum tipo de porfiria. Um portador pode passar toda a sua vida sem ter uma única crise, pois são necessários 1 ou mais fatores para desencadeá-las. Considerando essa estimativa, no Brasil nós teríamos entre 1.900 a 9.500 pessoas com porfiria. As porfirias não são contagiosas.
Todos os sintomas das porfirias agudas são de origem neurológica e se confundem com o de várias outras doenças. Dor abdominal intensa, náusea, vômito, constipação, dor e fraqueza muscular, retenção urinária, arritmias, ansiedade, confusão mental, alucinações e convulsões, dentre outras. Uma disfunção do sistema nervoso central e periférico que pode culminar em paralisia motora e respiratória. Nas porfirias cutâneas, em geral, os sintomas se restringem à pele, mas pode haver envolvimento no fígado de moderado a grave. Pode também haver lesões na pele, lesões mais graves, inclusive mutilações. As porfirias acarretam a seu portador grave risco à saúde e limitações na qualidade de vida, além de um custo econômico, físico e emocional bastante elevado, que se estende das famílias à sociedade e ao próprio governo, ao SUS. As porfirias são diversas e cada tipo é tratado de uma maneira própria. Em casos mais graves, transplantes de fígado ou medula são indicados. O medicamento para combater as crises de porfirias agudas não é de uso contínuo. Deve ser utilizado somente durante as crises ou, eventualmente, como prevenção, quando essas se tornam crônicas. É muito importante que se compreenda que ninguém quer ter uma doença rara e nem quer usar um medicamento órfão, mas, quando precisa, é urgente. Cada segundo é vital. Não se pode ficar à mercê da sorte, esperando por decisões judiciais, enquanto a vida se esvai. Um diagnóstico rápido e tratamento correto eliminarão consideravelmente os custos. Poderão ser evitados gastos desnecessários com frequentes internações, medicamentos inadequados, exames e cirurgias exploratórias que, sobretudo, colocam em risco a vida dos portadores de porfirias agudas. Conhecendo a doença da qual é portador, as implicações desse diagnóstico e atitudes pessoais e adequação do estilo de vida podem reduzir ou mesmo evitar novas crises. A maior arma contra as porfirias é a prevenção, evitar os fatores desencadeadores. Portanto, são necessários o conhecimento, as informações e a divulgação a respeito. Nas porfirias agudas, deve-se manter uma dieta rica em carboidratos, evitar medicamentos porfirinogênicos, infecções, atividades físicas extenuantes, estresse, consumo de álcool, fumo, dentre outras coisas. Nas porfirias cutâneas, além dos desencadeadores próprios e diferentes a cada tipo, existe um que é comum a todos, a exposição da pele à luz, principalmente à luz solar. São enormes as dificuldades por que passam todos os envolvidos, sejam portadores, familiares, médicos ou outros profissionais da saúde, até que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento correto. Infelizmente, na maioria das vezes, ficam graves e irrecuperáveis sequelas para esses pacientes e, não raro, a crise porfírica culmina em morte. A maioria das pessoas hoje diagnosticadas com porfirias já teve em sua família um ou mais casos de mortes após crises semelhantes, não diagnosticadas e, dessa forma, não tratadas corretamente. Mesmo os que se recuperam no todo ou parcialmente, ainda sofrem problemas de abalo à dignidade pessoal e reintegração à vida normal. São vítimas de discriminação e preconceito no trabalho, na comunidade médica, na sociedade e até mesmo na família. Nas porfirias cutâneas, o preconceito e discriminação são devidos à aparência da pele, lesões, aumento da pelosidade. Nas porfirias agudas, as pessoas são consideradas hipocondríacas e até chamadas de viciadas, uma vez que o medicamento utilizado para combater as violentas dores é um opioide. Geralmente, devido à ingestão de carboidratos necessária, alta ingestão de carboidrato necessária para combater as crises, e a falta de um acompanhamento nutricional, os pacientes engordam. As dietas para emagrecimento, em curto prazo, podem desencadear novas crises. Em casos crônicos, internações frequentes ocasionam muitas ausências ao trabalho.
hipocondríaco, viciado, gordo, mentiroso, preguiçoso, relapso, o portador de porfiria acaba perdendo a atenção dos médicos, do seu círculo de relacionamentos, perde o marido ou a esposa, perde o emprego, perde a autoestima, perde o interesse pela vida. Essas pessoas vivem à margem da sociedade, merecem inclusão. São alvo de todo tipo de preconceitos, merecem o reconhecimento das diferenças. Precisam de atendimento especializado e de medicamentos órfãos, merecem assistência. Por suas involuntárias e reincidentes licenças para internamento e tratamento médico, sofrem discriminação, preconceito, assédio moral em seu local de trabalho. São colocados à disposição. Merecem direito e proteção ao trabalho. Essas pessoas vivem com medo. Medo de não ter um diagnóstico, medo de ter uma nova crise, medo de não ter médicos capacitados para atendê-las, medo de não ter medicamentos, medo de sentir dor, medo de não ser acreditado em suas dores, medo de ser chamada novamente de hipocondríaca, viciada, drogada, medo de ser maltratada, medo de perder o emprego, medo de não poder fazer tanta coisa, medo de não se restabelecer, medo de morrer. Essas pessoas merecem uma vida digna sem medos. Para encerrar, quero lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade. Quero lembrar também uma fala da presidente da nossa presidente Dilma Rousseff no Fórum de Direitos e Cidadania. Um governo tem que falar para o conjunto da sociedade. E falar para o conjunto da sociedade é necessariamente levar em conta toda a sua diferença, o que a sociedade tem de diferente, de específico e de instigante. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Dona Ieda. A senhora mostrou que a senhora não tem medo, pelo contrário, só no fato de estar aqui e acabar de falar o que falou para a gente, a senhora é uma pessoa corajosa e eu tenho certeza que a senhora vai encorajar muitas outras pessoas. Muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigada. Bom, passamos agora a palavra para a doutora Maria Marta Carvalho. Vamos dar uma salva de palmas para a Isabel? Obrigado. É por aqui? Muito obrigado, doutor Marcel, pela presença. Boa noite a todos. Ao deputado Romário, muito obrigada pela iniciativa. Às autoridades presentes, muito obrigada pela paciência e tempo desprendido em acompanhar esse nosso dia tão raro e tão especial. Ao Rogério e demais organizadores, também o nosso reconhecimento. Bom, estamos aqui agora, nessa última sessão, falando sobre a voz do paciente. Então, eu vou repassar em tópicos rápidos quem é este paciente. O paciente da doença rara, que em 80% deles são pacientes de doença genética, são pacientes que, uma vez recebido o seu diagnóstico, aqui em vermelho é o paciente primeiro detectado nesta família. Vai ser feita uma busca nessa família, porque essa mutação que ele tem foi recebida através das gerações.
E a gente vai chegar num quadro como este. Esta é a minha família. Então, quando a gente fala em paciente raro, com doença de origem genética, o nosso paciente não é um indivíduo, é uma família. Aí começa o diferencial da atenção e do cuidado na saúde, que a doença rara precisa ter. Ao mesmo tempo em que houve o entendimento de que esse paciente não é um indivíduo, mas é, sim, na verdade, a sua família, houve também uma evolução no sentido de mudar o paradigma. Antigamente, o que nós tínhamos? Uma família resignada, aceitando o sofrimento como uma imposição. E ela não via nenhuma situação onde ela pudesse modificar essa condição. Hoje, não. Hoje, essa família está numa situação de reflexão. De uma situação anterior, de aceitação, temos hoje, e hoje aqui, muito bem exemplificado, que o paciente está disposto e pronto para a ação. De uma situação anterior de submissão, estamos hoje na condição de colaboradores. E, em vez de ficar na subordinação, esperando o que vem de cima, o que vem do destino, nós estamos aqui abertos ao diálogo e prontos para a participação. Com isso, nós temos o fruto dessa evolução, a organização da sociedade civil, representada hoje aqui pelas associações. No caso, a Aliança Brasileira de Genética, que hoje eu represento aqui, ela é uma organização de associações de apoio a pessoas com doenças genéticas. Assim como cada uma de nós, a IEDA, eu e outros que vocês tiveram a oportunidade de ouvir hoje, descobrimos uma condição de doença rara na nossa família, fomos procurar apoio para aumentar a nossa voz em associações. Depois, essas associações se juntaram, sob esse guarda-chuva, para fazer essa voz mais alta. É esse o espírito do movimento DR, é essa a nossa disposição. Tudo isso em busca de informação e em busca de políticas públicas mais efetivas. Os grupos formados com esse espírito, as associações de apoio a pessoas com doenças genéticas, especificamente, aqui no Brasil, têm uma história bastante recente. 85% delas existem há apenas 15 anos, ou menos. Para isso, então, quando a gente fala em diálogo e participação, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, pondo em volta da mesa o governo, a ciência, a indústria e o paciente. 2 exemplos foram trazidos aqui. O primeiro é sobre genética no SUS, que o Dr. Francis Galera já nos falou. E o segundo é um assunto bastante importante na nossa dinâmica, que diz respeito à judicialização da saúde. Eu trouxe como exemplo o caso da audiência pública, requisitada há 2 anos, há 2 anos, pelo Supremo Tribunal Federal, para entender melhor por que havia uma demanda tão grande de mandatos judiciais para que a atenção à saúde pudesse acontecer e realmente os recursos e os tratamentos fossem liberados para os pacientes. O que nós temos, e aqui eu ressalto no discurso do relator, o ministro Gilmar Mendes, é que a maioria, está textualmente, isto porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Ou seja, a nossa luta é dupla. Nós precisamos de políticas públicas e nós precisamos do cumprimento do que essas políticas públicas já nos garantem. Assim, a voz do paciente é e precisa cada vez mais ser importante e alta no sentido de trabalhar pela conscientização da população em geral, do governo, dos profissionais e de todos, de um olhar muito atento para a prevenção, estratégias e políticas de prevenção, diagnóstico,
aconselhamento genético, pesquisa e desenvolvimento, como foi bem colocado ainda hoje, tratamento, e quando não houver tratamento, basta o cuidado, nos basta o cuidado, até que os tratamentos sejam disponíveis. Aqui eu termino a minha fala, agradecendo muito a vocês e colocando a Aliança Brasileira de Genética, junto com o Movimento DR, à disposição de todos para o diálogo e a participação. Obrigada. Bom, com a palavra agora, a doutora Alzira de Oliveira Jorge, para tecer algumas considerações sobre o grupo de trabalho do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos, quase noite, né? Vou tentar ser muito rápida. Meu nome é Alzira, eu sou médica e hoje eu sou diretora do DAI. Alguns companheiros já falaram. Não tem um ano que eu estou na diretoria de atenção especializada, que além de trabalhar e ter responsabilidade de trabalhar a questão de urgência e emergência, SAMU, UPA, hospitais, transplante, sangue, toda a parte de oncologia e alta complexidade, também tem o desafio e a responsabilidade de pensar um pouco e ajudar a construir uma política pública que se efetive, né? Então, eu fiquei o tempo todo, acho que foi muito importante, queria agradecer muito o convite aí, né, ao Ministério, do deputado Romário, de todos vocês, e falar que foi muito importante para mim, não só enquanto médica, ter algum conhecimento maior sobre a área, mas porque tanto eu quanto o Elvésio, o secretário da SAS, nós achamos que as políticas têm que ser pensadas e traduzidas em portarias a partir das necessidades da população. Então, não tem sentido. E aí, eu fiquei muito incomodada com a questão da doutora Grace, eu acho que ela tem toda a razão nas críticas, e ano passado, quando a gente começou a trabalhar, uma das primeiras definições nossas foi: não se tem um grupo de trabalho interno na Secretaria de Atenção à Saúde que não incorpore todas as sociedades de especialidades e representações de usuários, porque, senão, eu sempre sou de Belo Horizonte, médica da Prefeitura de Belo Horizonte, agora na universidade também, xingava muito o Ministério por portarias que eram absolutamente sem olhar para a prática e que não eram possíveis de ser implementadas. Então, assim, a partir dessa experiência, nós fizemos essa mudança em todos os grupos de trabalho, a gente tem mantido isso. Vou levar o recado para outra secretaria, né, não é a nossa, acho que a gente tem que repensar. A doutora Grace tem razão no sentido de que, se problemas existem em resoluções ou portarias, elas têm que escutar o conjunto dos atores que vão se beneficiar dela. E aí eu quero começar falando que eu vou aceitar a provocação do meu amigo Rogério. Ele me manda sempre, a gente já sentou para conversar, né? Acho que agora a minha equipe dá conta de entender um pouquinho o que aconteceu neste processo e começar, junto com vocês, a pensar propostas. Ele escreveu assim: quero ver, no boletim da AMAV, quero ver a posição do Ministério da Saúde e se o Ministério vai assumir que tem ou não uma política bacana para doenças raras. E aí eu te respondo, né? Na minha opinião, o que tem hoje, especialmente protocolos, alguns medicamentos para as doenças raras, é insuficiente e ainda inadequado para as necessidades da nossa população brasileira, né? E é em função disso que o ministro Padilha, que a gente veio trazendo para vocês uma proposta de repensar tudo. E aí eu não sei como é que nós vamos chamar, e aí eu vou ser bem sincera com vocês. A Portaria 81, ela traz várias diretrizes e avanços, mas ela não conseguiu, lá no nível local, na gestão municipal ou gestão estadual, se concretizar, ou seja, um paciente que tem uma necessidade continua sem saber para onde ir,
procura um serviço e não é aquele, são poucos os centros de referência que dão conta de dar essa resposta. Então, eu acho que a gente tem que rever a portaria e construir efetivamente uma política de atenção às doenças raras, na prática, se constituindo enquanto uma rede. Ou seja, vamos pensar a região norte do Brasil. Nós vamos ter lá um centro, porque a gente não vai ter, provavelmente, muitos lugares. Aonde que vai ser? Vai ser na universidade, com quais recursos? Nós vamos ter lá a possibilidade de, se a gente não tiver um especialista para mucopolissacaridose, que a gente saiba como acessá-lo, que a gente saiba como possibilitar que esse paciente tenha um mínimo de atendimento às suas necessidades. Então, a proposta que eu trago aqui é uma proposta da gente rever tudo que existe de normativo em relação à portaria e transformar isso em prática. Então, essa rede de atenção ao paciente portador de doenças raras, que ela tenha nome, que ela tenha lugar, que o paciente na atenção básica, aí eu tive a oportunidade de conversar e de conhecer a política de Portugal, né, que é muito interessante. Na atenção básica, você tem lá um manual para os médicos saberem, em cada uma das especialidades, quem é a referência. Na formação médica, tem aulas, né? A gente tem uma formação muito insuficiente na parte de doenças raras, né? Lá eles vão na universidade e fazem uma articulação, tem uma linha rara, tudo bem que lá são 10 milhões de habitantes e que é muito mais fácil você construir essas referências, mas eu acho que esse é o nosso desafio, essa atuação conjunta e a constituição dessa rede, no mínimo regionalizada, onde tenha responsáveis por ajudar a atender essas necessidades. Não vou falar para vocês que vai ser fácil, que vai ser em 2 meses que nós vamos construir isso. Não vai ser difícil, tá, gente? Sabe por que é difícil? Nós temos um país de uma extensão territorial muito grande e com uma população de quase 200 milhões de pessoas. E essa população, em relação às doenças raras, vai variar entre 13 milhões e 15 milhões. E é o acesso ao atendimento dessas pessoas, ao tratamento, ao acompanhamento e ao monitoramento que nós temos que garantir. Além disso, nós não temos uma orientação bacana para os familiares e para os pacientes. A formação dos nossos profissionais em saúde não é só do médico, não, de todos em relação a essa área é insuficiente. E nós temos ainda problemas em relação à gestão dos serviços em vários locais. Então, eu estou querendo colocar isso para falar que temos dificuldades, mas temos muita vontade de começar a construir. E a gente quer começar a construir isso com todo mundo envolvido. Aí eu acho que sociedade civil organizada, as entidades, academia, especialistas e governo. E a proposta concreta nossa é pegar esse gancho. Eu vinha falar do grupo técnico, aí o ministro já convidou daqui a 15 dias para que as entidades levem lá suas reivindicações. Uma semana, doutora. Uma semana ou 15 dias, ele falou, né? Mas pode ser uma semana, não tem problema, não. Então, eu acho que a gente devia aproveitar esse convite do ministro, ele quer participar, então vamos aproveitar a agenda dele. E a proposta que eu também já quero fazer para vocês é que a gente saia daqui com uma data, para que a gente monte uma reunião para começar a pensar esse grupo de trabalho para repensar toda a política, ver o que existe, o que nós podemos aproveitar dessas diretrizes, mas como que, na prática, a gente pode construir serviços, né? Uma atenção básica que consiga captar esses pacientes, orientar, guias, manuais. Vocês deram... Eu anotei tudo, tá? O bloquinho que vocês fizeram, vocês podem olhar aqui, ele está todo escrito, porque eu acho que tem propostas excelentes que nós podemos aproveitar todas elas. E que é a proposta desse grupo de trabalho? A gente estava pensando que, além das reuniões, a gente podia trazer experiências internacionais interessantes, né, da Europa, de Portugal, e aí a gente vai discutir quem que são essas experiências, para a gente aproveitar um pouquinho o que eles têm de bom, para a gente ver o que dá para ser aplicado aqui no Brasil. Mas, só para terminar, o que eu deixo aqui para vocês, e foi muito bom eu ficar até o final, né, escutar experiências, acho que tão
importantes, né? Acho que isso é vida, né? Ter esperança com dificuldade, isso é que é esperança, né? Não é ter uma vida boa e falar que você acredita num futuro melhor, mas nas dificuldades você falar, é possível fazer melhor, é possível viver com isso e lutar por um mundo e sociedade melhor. E, nesse sentido, eu acho que o produto que nós precisamos ter aí, não sei de quanto tempo, não quero fazer nenhuma promessa de que em 3 meses nós vamos construir isso, porque eu acho que aí seria balela, mentira nossa, mas é o produto de ter uma política com uma rede de atenção construída, onde as pessoas saibam que, a hora que precisar, vai ter um lugar para elas procurarem, né? Isso aí vai demorar um tempo? Vai, mas o meu convite aqui é para que a gente comece a fazer isso juntos, tá? Dificuldades teremos muitas, mas temos vontade de fazer e achamos que nós temos que fazer coletivamente. Gastamos muito dinheiro hoje com a judicialização, com as doenças raras, mas de uma forma inadequada e, eu acho que de uma forma também pouco eficiente, né? Provavelmente vamos precisar colocar mais recursos, mas podemos gastar muito melhor os recursos que nós já temos, oferecendo um serviço de melhor qualidade, com mais qualidade de vida para os nossos portadores de doenças raras. É um pouco esse convite que eu deixo para vocês, e acho que é um desafio imenso que nós vamos aí ver se a gente dá conta de construir pela frente. Com a palavra, a doutora Maria Terezinha. Boa noite a todos, né? Eu quero primeiramente, parabenizar o deputado Romário por essa iniciativa, cumprimentar o professor Roberto Giuliani, que é o meu colega geneticista. Gostei muito de ouvir a doutora Alzira dizer de um projeto que é um sonho dos geneticistas e contar de uma experiência bem-sucedida no Distrito Federal de genética clínica no SUS. Eu sou geneticista e a gente montou um serviço que começou em 1989 no Hospital Materno Infantil de Brasília. Hoje nós temos um núcleo de genética na rede hospitalar do Distrito Federal, com 8 ambulatórios em 4 hospitais da rede pública, atendendo todas as faixas etárias e atendendo, em média, 500 pacientes mês, com uma residência que está no 4º ano já de existência de uma residência em genética médica, um centro de diagnóstico com citogenética e citogenética de medula para as leucemias, genética molecular. E o Distrito Federal também tem uma experiência que, a partir de uma lei distrital de 2010, nós começamos a fazer aquilo que o doutor Juliano falou, que é o teste neonatal ampliado. Então, nós mudamos o paradigma do diagnóstico precoce das doenças metabólicas, passamos a colher as amostras de sangue nas maternidades entre 24 e 48 horas, porque nós conseguimos, através de um diagnóstico precoce, através da espectrometria de massa, então possibilitou uma mudança na coleta, com métodos mais sensíveis, e nós estamos fazendo uma cobertura de 98% dos recém-nascidos em sistema público no Distrito Federal, é o único no país em teste ampliado com 21 patologias. Então, eu assim, fico extremamente grata de poder assim, mostrar para vocês que, apesar de todos os problemas que nós temos com a saúde, principalmente no Distrito Federal, nós temos uma experiência bem-sucedida em genética clínica no SUS, com a triagem neonatal, já com 230 mil amostras triadas, porque são 21 patologias, e nós recebemos todos em torno de 4.000 a 4.500 recém-nascidos mês, para serem triados no núcleo de genética. Só um minuto, com licença. Então, gostaria de chamar aqui o deputado Maurício Quintela para presidir a mesa, enquanto eu vou lá marcar a presença. Já volto em 2 minutos. Por favor. Pode continuar. Não, basicamente, eu queria, então, reforçar isso. É difícil, foram 20 anos que nós levamos para construir um serviço
de genética clínica, mas é dizer que é possível, porque nós conseguimos a genética clínica dentro do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Então, eu quero, assim, até convidar o deputado Romário, convidar a doutora Alzira, que vá, assim, é um embrião, mas é possível. Então, a gente tem que lutar para que a genética clínica ela se implante no SUS, que a gente conseguiu de uma forma de sonho e luta. Tá? Muito obrigada a todos. Com a palavra, então, o Rogério, presidente da AMAV. Os remanescentes, que já estamos aqui, foi um dia grande. Obrigado, eu acho que a minha fala é só uma questão de obrigado. Obrigado a todos que vieram, a todos que deixaram as suas casas em outros estados, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Paraíba, na Bahia. Obrigado pela fala consciente da doutora Alzira. E aí, doutora Alzira, na sua fala, foi muito uma coisa que eu vivi quando tudo aconteceu na minha vida. É uma frase de Gandhi: viver a verdade é o caminho mais eficaz. E o que você falou hoje foi verdade, falou das falhas e também teve a coragem de falar, que a gente não tinha ouvido isso, apesar de saber do Ministério da Saúde até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as associações, muito obrigado ao deputado Quintela, ao deputado Romário. E como vocês viram, é um movimento que ele está iniciando. E como um movimento que está iniciando, nós precisamos de muita força, de muita ajuda, que nós estamos começando. E também é a partir desse início que nós começamos a andar, nós engateamos, podemos falar que estamos começando a andar com a ajuda que nós tivemos durante todo esse ano, o deputado Romário muito perto de nós, atuando no Ministério, e o Ministério agora, com a nossa proposta, com a proposta de nos encontrarmos, diretora Alzira, dia 6 de março, terça-feira, pode ser? A proposta da reunião que a senhora marcou? A primeira reunião com o ministro ou do grupo de trabalho? Porque aí nós temos que olhar a agenda do ministro, né? Eu acho que, dia 6 com o do grupo, pode ser? Que aí nós levamos alguma coisa para o ministro mais fechada. Então, dia 6 de março, fica agendado esse evento. E eu queria fazer um agradecimento especial a algumas pessoas, porque hoje todo mundo falou da AMAV, e algumas coisas que a gente tem dentro da associação é a ABG da Marta, a ABRAPO da Ieda, a ABH da Simone e a AMAV do Rogério, que isso não existe. A AMAV, quando ela começou comigo, eu só fui um pontapé, e tem pessoas presentes aqui que está em toda a Abrange, que está aqui, todas as associações. Wesley estava aqui, junto com o filho. E aí falar que a AMAV, ela não é uma pessoa. Eu acho que todos, de alguma forma, se sentem pela AMAV e se sente presente pela AMAV, porque a AMAV começou com uma luta antes do deputado Romário, que é uma luta movida pelo amor. O amor que nós temos pelos nossos filhos, o amor que nós temos pelos nossos familiares, o amor que nós temos para ver as coisas andando. E eu queria agradecer especialmente algumas pessoas que lutaram conosco durante esse ano, que foi importante fazer isso aqui. A Magda, que está sempre com a gente desde o início, o Sidney, do Sindesprev do Rio de Janeiro, e a Simone, e o Mardones, que estão conosco o tempo todo, o Rômulo, da Hemofilia, e todos os outros que estão aqui, e principalmente o Wesley, o Dr. João, a Cristina, a Marta, a Ieda, e todas as outras associações que fizeram isso possível, e principalmente 3 pessoas que se dedicaram esse mês para fazer isso aqui, e são a AMAV, que é a Cristina, nossa diretora tesoureira, o Roberto, que é a nossa diretora secretária, o Roberto, que é nosso diretor tesoureiro, e a Raquel, que é a nossa vice-presidente. São pessoas que se dedicaram durante esse mês, não apareceram, mas estavam presentes o tempo todo, e isso só foi possível por causa deles. Queria de Parkinson, a associação de Parkinson que está ali, e agradecer essas pessoas, agradecer todos que estão aqui. Eu só tenho que agradecer. E é isso. Obrigado, deputado.
e espero que a gente consiga, junto com a doutora Alzira, entrar no Ministério da Saúde de uma forma construtiva, como a gente sempre tem falando, de uma forma construtiva e aberta, onde todos possam falar, independente de partido. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Aí eu vou passar para o deputado Quintela, desculpa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Para a gente poder convidar vocês para vir. Dia 7. Bom, eu vou aguardar o deputado Romário para fazer o encerramento aqui do seminário. Mas eu te mando, você tem um e-mail aqui, né? Tá. Tá já. E o contato com Bem, primeiro agradecer a presença aqui de todas as associações presentes, institutos, todas as pessoas que participaram aqui desse seminário, e dizer para vocês que ano passado a gente fez um seminário aqui no dia 21 de março, que foi o Dia Mundial da Síndrome de Down, e eu tinha passado para as pessoas que aquilo não ficaria só apenas nas palavras. E 6 meses depois a gente conseguiu 2 leis novas para as pessoas, não só com síndrome de Down, mas pessoas com deficiência. Então eu tenho certeza que, se depender de mim, o que aconteceu aqui hoje não vai ficar só nas palavras. Vocês podem ter certeza que vocês vão ver um deputado aqui que vai lutar, não, no mínimo 2, e aqueles que estiveram aqui, os senadores, que vão lutar muito por tudo que vocês ouviram aqui, por tudo que forem realmente de positivo, para que as pessoas com doenças raras tenham uma qualidade de vida melhor e que sejam mais respeitados do que são. E só para dar um dado, para você ver como essa casa é, o elevador quebrou 1h da tarde, até agora não consertaram. Então, o exemplo tem que partir de casa, já não parte de casa, para você ver como são as coisas, como as coisas são difíceis aqui dentro de casa, imagine lá fora. Então, agradecer a Magda e a liderança do PSB por ter feito tudo isso, por ter organizado todo esse seminário, a minha amiga e deputada Mara Gabrilli, mais uma vez brilhante, e a todos que fizeram parte aqui, os palestrantes, todas as pessoas que falaram aqui, deram seu depoimento. Fiquei muito feliz, e o que eu posso falar disso aqui, que vocês vão ver um Romário que vai lutar bastante pelos direitos de vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.